Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um belo dia. Vamos à lição. E hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Deus é Santo. Na lição de hoje, nós precisamos refletir a respeito das implicações daquilo que nós cremos, biblicamente, porque ali dentro das Escrituras está a palavra de Deus, que ele inspirou homens consagrados para escrever as mensagens para nós. E o que nós vemos lá em Levíticos 11:45, diz lá, onde Deus se apresenta ao povo de Israel, e ele diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, portanto sereis santo, porque eu sou santo. Ou seja, os israelitas deveriam imitar a santidade de Deus. Quando fala que Deus é santo, é que ele possui perfeição moral absoluta, concreta, né? A santidade dele ela é eterna e é incomparável. E quando ele diz para nós sermos santos, é para nós procurarmos nos afastar do pecado, da iniquidade, enquanto ele, Deus, ele é totalmente separado do pecado, ele é puro, ele é transparente. E na Bíblia nós temos vários livros que falam realmente e descrevem Deus. No livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 20, versículo 26, Deus diz que ele é santo e que nós também devemos ser santos, ou seja, separados, afastados do pecado. Já no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, ele diz, não há santo como Deus, porque não há outro igual a ele, incomparável, perfeito, puro e justo. Já na Isaías 57:15, o profeta diz que Deus habita no alto da eternidade, o qual tem nome santo. E no livro de Ezequiel 38:23, o próprio Deus diz a Ezequiel, que ele fala o seguinte, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, ou seja, todo o universo reconhecerá o Deus Santo e também a sua justiça, principalmente na segunda vinda de Jesus, que todo o joelho se dobrará diante desse Deus Santo. E assim, a santidade é o alicerce de outras características divinas, né, que nós podemos ver nas Escrituras. Por exemplo, a sua onisciência, ela é santa, sem más intenções, é um Deus que sabe e já prevê as coisas muito antes. A onipotência de Deus também ela é santa. Agora imagine um Deus com um poder infinito, mas sem santidade, seria um Deus tirano, né? Um Deus má, aterrorizante. Só a santidade do Senhor, Deus, Criador do Universo, é que permite que nós venhamos e amemos Ele de verdade, pois Ele garante que Ele é bom em tudo, e tudo que Ele faz por amor, que é o seu caráter. Pense você, imagine você, que pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, assim, mais íntimo, né? Como o caso ali de Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, João, eles tiveram a oportunidade de contemplar a glória divina assim, quase ver assim, face a face de Deus. Mas qual foi a atitude e a reação deles?
Bom, primeiro Moisés, ele tirou as sandálias reconhecendo a santidade de Deus e o poder de Deus. Já Isaías escondeu o seu rosto. Teve alguns que caíram como mortos assim, pela santidade de Deus, pela glória de Deus na frente deles. E assim nós, como pecadores, a nossa condição humana está tão distante da santidade que nós não conseguimos permanecer em pé diante do Senhor. Imagine, profetas que eram pessoas que levavam uma vida realmente de retidão, buscando realmente uma consagração todos os dias. Eles realmente desmaiaram diante do Senhor. Nenhum ser humano pode olhar diretamente para a face de Deus que ele será consumido. Ele não continuará vivo. Porque o pecado não deixa nós termos esse relacionamento. Entretanto, o Apocalipse descreve os 4 seres viventes, né, diante do trono de Deus, que eram anjos, né, que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está lá em Apocalipse 4, João 4:8. E aqui o discípulo João, na ilha de Patmos, ele escreve esse livro do Apocalipse, e ele tem uma visão ali, onde ele foi chamado por Jesus a subir, a entrar por uma porta no céu, que fala em Apocalipse 4:1, e contemplar e ver realmente o Deus Santo e Poderoso no seu trono da graça. E João diz que não tem palavras de descrever a santidade divina, de tão grandioso e poderoso que é o Deus Criador do universo. E assim a palavra santidade, ela não é muito utilizada na sociedade em que nós vivemos e habitamos hoje, porque nós estamos num meio assim de pecado, e não há realidades santas ao nosso redor para nós observarmos a palavra. Primeiro que as pessoas não sabem o que é ser santo, e ficam assim duvidando, quando Deus diz lá em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Deus pedindo que nós sejamos santos. E tem pessoas que pensam que nós sejamos santos, que sejamos assim, algo que faz milagres e coisa parecida. Não, somos santos, mas nós continuamos pecadores. O que nós somos e que Deus quer, que nós sejamos separados, uma pessoa consagrada, buscando essa perfeição. Aqui o versículo enfatiza a santidade com pessoas separadas por Deus em atitudes e comportamentos. Instrui os cristãos a se esforçarem a viver de um modo afastado da iniquidade e do pecado. E Deus, ele criou o 4º mandamento, o sábado, que ele menciona de sábado santo, como um dia de treinamento para nós sermos santos, um dia realmente separados, é um dia especial que Deus dá para todos nós. Temos a oportunidade maior de nós esquecermos nosso trabalho, esquecermos nossas atividades e termos um contato com esse Deus Santo. É o 7º dia, o dia santo, dito pelo próprio Deus, que ele o fez na criação do universo, quando ele criou em 6 dias, e no 7º ele descansou. E ele criou esse dia por causa do homem, pela necessidade de descanso físico, emocional e espiritual, de adorar o Senhor como esse dia um memorial da criação. Mas o ser humano, principalmente nos dias de hoje, se acostuma a estar assim, bem longe da santidade. Buscam prazeres mundanos, promiscuidade, e acham que isso é uma vida boa para eles. E o mundo está tão habituado a viver no pecado. Quando nós falamos de Deus, já vem à mente deles a ideia assim, de santidade, né, moral do Senhor. Mesmo os cristãos que não estão assim familiarizados, né, com essa santidade, com esse conceito, né, de Deus, mas existe o aspecto assim, correto da santidade de Deus que os cristãos não costumam enfatizar,
e que os incrédulos nem querem saber que existe, que é essa santidade, que o Senhor, Ele é santo, Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é superior, é Ele que o faz totalmente distinto, Ele está acima de todas as coisas que há no universo. Isso significa que Ele, Deus, está por completo separado do mal e do pecado, porque Ele possui uma perfeição moral absoluta. E na visão do profeta Isaías, ele enxerga, ele vê o trono de Deus e observa que os anjos, os serafins, repetiam o superlativo, dizendo santo, sobre a majestade de Deus. Eles diziam assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Está em Isaías 6,3. É o atributo de Deus usado nas Escrituras, cantada pelos anjos celestiais, que os separa e o separa, Deus assim o distingue de outros seres, a essência da sua alteridade, da sua soberania, da sua transcendência. Isaías, ele realmente era um profeta, e era um pecador também. Ele olhou para si mesmo, né, tipo, nessa visão, e viu Deus santo, e ali produziu nele um arrependimento, devido a esse encontro, né, com esse Deus santo. E ele teve um resultado de transformação, de mudanças em seu coração, porque o profeta viu somente um ser realmente perfeito, que é Deus, que ele nunca tinha visto na vida. E ele viu aquele trono e ele realmente pôde observar esse Deus santo. A santidade é o alicerce de todas as outras características divinas, e ela gera uma distinção clara, evidente entre Deus e a sua criação, onde Deus ele é supremo, ele é infinitamente santo. Isso nos dá entendimento que o seu amor é puro, santo, cristalino, que é a base para nós também buscarmos essa santidade e nos livrarmos do egoísmo, do interesse das coisas materiais, dos interesses próprios que nós temos, e nós temos a simpatia com o próximo e também poder ajudar o próximo. O profeta Isaías viu os serafins com 6 asas nessa visão, que esses anjos celestiais, eles protegiam o trono, que é chamado assim de anjos cobridores, né? E ele menciona que 2 asas desses anjos cobriam seus rostos, né? Que está lá em Isaías 6,2. Sem dúvida denota a reverência desses anjos para com o Deus Santo, o temor que eles tinham para esse Deus soberano, um reconhecimento de Deus Santo. Afinal, você hoje confiaria em um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe todas as coisas daquilo que está no fundo da nossa alma, se ele não fosse santo? Você confiaria? Claro que Deus é santo. Com razão, até os anjos têm temor realmente pelo esse Deus santo, quanto mais nós pecadores. Agora, imagine você ao contrário, com Deus, com todo o poder do universo infinito, mas um Deus que não tivesse amor, tivesse santidade. Seria um ditador, um tirano, um malfeitor, um aterrorizador, que aterroriza, né, as pessoas. Precisamos volver nossos olhos para o alto dos céus, para os nossos dias de hoje, para nós nos consagrarmos a cada manhã, buscar o Senhor em espírito e em verdade, e ser batizado pelo poder do Espírito Santo todos os dias, através de um culto racional, onde nós podemos nos unir a nossa família, se juntar todas as manhãs e ser batizado por esse poder do Espírito Santo. Vejam bem, se anjos perfeitos, sem pecados,
proclamavam dia e noite a santidade de Deus, uns para com os outros, diz lá Isaías 6,3. Nós também temos que fazer o mesmo, santificar uns aos outros, buscar essa perfeição. E quanto mais nós pecadores necessitamos de ter sempre um cântico, né, um hino nos nossos lábios, no nosso coração, e testemunhar um para com os outros do amor divino, de ser Deus santo, nós estamos proclamando o Evangelho e levando essas pessoas também ao arrependimento. O Senhor olha do céu e não procura corações orgulhosos, né, arrogantes, mas corações humildes, como o profeta Isaías esteve diante do Senhor na visão, confessou seus pecados e ele ainda disse: ai de mim, estou perdido, está em Isaías 6,5. Quando ele viu essa visão de perfeição desse Deus santo, que você, meu amigo, minha amiga, possa buscar essa verdade através das Escrituras, que se você não tiver a mente enxergando essa verdade, que você possa pedir a presença do Espírito Santo na sua vida, para que ele, Espírito Santo, te mostre a verdade, que você também possa ser e buscar essa santidade. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.